Pessoal, estamos começando o nosso curso sobre Lei Orgânica de Camaçari. Bom, primeiro, qual é o objetivo de se estudar a Lei Orgânica de Camaçari? Provavelmente você deve já estar começando a se preparar para o concurso de Camaçari, né? Que a gente está na expectativa do edital sair já há alguns meses. Foi anunciado pela própria prefeitura em abril, então aí a gente já se passam praticamente 4 meses desde esse anúncio, né? Então a expectativa é que esse edital é iminente, ele pode sair a qualquer momento. E a gente não pode ficar esperando o edital sair para começar a estudar. Existem alguns assuntos que a gente sabe que são comuns a esse edital. Então, quem está estudando para professor, para agente de controle de endemias, para assistente administrativo, para cuidador, para todos os cargos que o edital vai contemplar, área de saúde, área da educação, área da fazenda, todos esses cargos, muito provavelmente, né, vão ter entre os seus conteúdos cobrados língua portuguesa e legislação. E a legislação que a gente sabe que vai ser cobrada é a Lei Orgânica de Camaçari. Então, quanto antes a gente começa a estudar, melhor. Né? Então, vamos começar na nossa primeira aula com alguns aspectos da lei orgânica. A lei orgânica nada mais é do que a constituição do município. Né? A gente tem a Constituição Federal, as constituições estaduais e no âmbito municipal a gente tem as leis orgânicas. Então vamos começar aqui com as disposições preliminares, os 3 primeiros artigos da Lei Orgânica de Camaçari. Artigo 1º, município de Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno, integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa, funcional e financeira, nos termos da Constituição do Estado da Bahia e da presente lei orgânica. O município tem sede na cidade que lhe dá nome e é composto pelas vilas, distritos e povoados nele situados, podendo ainda dividir-se em novos distritos, cuja criação dar-se-á por lei municipal, observados os critérios da legislação estadual específica. Ponto importante, tá? A criação de novos distritos se dá por lei municipal, mas observando os critérios da legislação estadual. São símbolos municipais a bandeira, o brasão e o hino. Então, os símbolos municipais do município são bandeira, brasão e hino, representativos de sua cultura e história. Vamos agora dos princípios, direitos e garantias fundamentais que constam na lei orgânica do município, começando no capítulo 1 com os princípios fundamentais. O município de Camaçari, organizado dentro do Estado Social Democrático e Humanitário de Direito, preservará, dentre todos os princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, os seguintes princípios. 1. A dignidade da pessoa humana e os direitos dos cidadãos, combatendo-se todas as formas de discriminação ou restrições de direitos em razão da raça, sexo, idade, credo, ideologia e por origem de nascimento. A participação popular na gestão da coisa pública. O fortalecimento do municipalismo pela adoção de medidas que visem aumentar a representação do município, a sua autonomia e o seu nível de participação nas ações e decisões do Estado e da União. O cooperativismo intermunicipal pela ação consorcial com municípios limítrofes ou com interesses comuns. A integração do município com a manutenção do equilíbrio entre zonas urbanas e rurais através de políticas distributivas que visem a corrigir desigualdades. E a garantia da qualidade de vida pela integração harmônica do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Aí agora falando dos bens municipais. Constituem patrimônio do município os seus direitos, os bens móveis e imóveis do seu domínio, as rendas por eles auferidas. Então, o patrimônio do município é composto pelos seus direitos, os bens móveis e imóveis do seu domínio e as rendas por ele auferidas. Os bens imóveis do município terão sempre a utilização mais ampla possível, evitando-se a disponibilidade ociosa, cabendo ao executivo assegurar o seu aproveitamento, inclusive em atividades diferenciadas, observados os preceitos legais. O uso de veículos, equipamentos, máquinas e instrumentos públicos será definido em lei própria, que estabelecerá critérios de sua utilização. Artigo 6º. Incumbe ao prefeito a administração dos bens municipais,
respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. A alienação de bens municipais subordinada ao interesse público e devidamente justificada será sempre precedida de avaliação, de procedimento licitatório e de autorização da Câmara, sem prejuízo de outros critérios definidos de lei. Então, a alienação de qualquer bem municipal, ela precisa ser autorizada pela Câmara Municipal, além de ter licitação, de ter avaliação, mas a autorização da Câmara Municipal é indispensável. Artigo 8º. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e de autorização legislativa. O uso de bens municipais por terceiros, se o interesse público assim exigir, dependerá de concessão ou permissão do Poder Executivo, previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Percebam que sempre precisa de autorização da Câmara Municipal. Cessão, concessão, permissão, alienação, aquisição, tudo precisa de autorização do Legislativo. Sob pena de nulidade do ato, a concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominial dependerá de lei e de licitação pública e far-se-á mediante contrato, dispensando-se o procedimento licitatório quando o uso se destinar a entidades educativas, culturais e assistenciais, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado na forma da lei. Vocês viram, no caso de entidades educativas, culturais e assistenciais, é dispensado o procedimento licitatório para a concessão de bens públicos, né? O uso de espaços por essas entidades. Os bens concedidos ou permitidos, obrigatoriamente, reverterão ao patrimônio público, acrescidos de todas as benfeitorias úteis e necessárias, permitindo-se a retirada das benfeitorias voluntárias, se nenhum dano trouxer ao bem. Então, tudo que for feito de benfeitoria ao longo da cessão, da concessão, né, é incorporado ao patrimônio público. Só pode ser retirada aquelas que não vão trazer nenhum tipo de dano ao bem que foi concedido. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares e de assistência social ou de relevante interesse público, mediante prévia autorização legislativa. Percebam que a autorização legislativa sempre vai aparecer, ok? Pessoal, com isso a gente termina a nossa microaula de número 1 sobre a Lei Orgânica de Camaçari. Comecem os seus estudos o mais rápido possível, não esperem o edital sair, porque depois que o edital sai, a correria fica muito intensa, ok? Bons estudos, pessoal, e até a próxima.